Oi gente, tudo bem? Meu nome é Carolina Fachin e eu sou a tradutora dos livros de literatura africana de língua inglesa da Capulana. E eu tô aqui para responder algumas perguntas que vocês enviaram por Instagram e por Facebook. Muito obrigada, foram várias perguntas. Eu vou tentar deixar esse vídeo o mais curto possível, mas responder todas as perguntas que vocês fizeram. E para isso eu acabei juntando algumas delas que tinham uma temática igual ou parecida, para que vocês não tenham que ficar aqui 40 minutos da quarentena me ouvindo falar. Então vamos lá. A primeira pergunta é do Wolfvir e ele perguntou: as traduções da Capulana são revisadas? Sim, as traduções da Capulana são revisadas. Eu reviso logo após a tradução, depois eu envio para a equipe editorial da Capulana, que revisa novamente, faz ajustes necessários de acordo com o editorial da Capulana. E depois eu reviso novamente. Então passo por várias revisões, na verdade, vários olhos, mas se passar algum problema, desculpe. As próximas três perguntas, da Sara Luísa, Lecun e Bruna DJ, são parecidas, então elas são esse bloco. Perguntam sobre os desafios de publicar traduções de literatura africana no Brasil. Eu diria que a dificuldade da publicação de literaturas africanas no Brasil, tanto traduzidas como em português, mas focando especificamente na tradução, não tem a ver com a tradução. Porque, pra mim, a tradução de qualquer livro, em qualquer língua, de qualquer país, vai ter as suas complexidades linguísticas, sociais, culturais, sempre vai ter. O problema das publicações de literaturas africanas traduzidas é, eu diria, o pré e o pós. O pré porque essas obras elas têm que chegar no Brasil e as editoras têm que se interessar e querer apostar nesses autores e nessas obras, então eles têm que querer publicar, têm que querer traduzir e publicar. É aí que a maioria se perde. Eu mesma já traduzi obras premiadas que foram publicadas em 81, em 88, então assim, só chegaram agora. E o pós é também muito complicado, que é as pessoas quererem ler, as pessoas quererem fazer resenha, as pessoas quererem falar dos livros. Eu tava falando até esses dias com uma amiga minha, a Bruna, do Entretecendo Narrativas, que é um canal, né? Não sei se a gente chama de canal, desculpa gente, eu sou velha. No Instagram, que é maravilhoso e que faz a resenha e fala de livros que outros canais não falam. A gente tava conversando sobre isso e falando de como acaba sendo sempre as mesmas obras, os mesmos autores falados, resenhados. Quando não tem nada novo pra falar, falam de autores do cânone que já estão mortos, e que todo mundo já leu, mas daí falam de novo e acabam não dando chance para essas obras de literatura africana pra falar o que estamos falando aqui, porque não é só a literatura de países africanos que tá fora desse eixo, né? Parece que existe no imaginário cultural brasileiro, enfim, eu diria até ocidental no geral, uma ideia de que vai ser impossível entender essa literatura, de que vai ser muito difícil ler esses livros, que não vai haver um interesse porque não vai ter uma identificação, mas isso simplesmente não é verdade. Quando a gente pensa que a gente lê livros tipo literatura russa, as pessoas leem aqueles livros e se identificam e se encontram e acham legal. Então por que isso não poderia acontecer também com a literatura de países africanos? Então existe esse imaginário cultural da dificuldade dessa literatura, para além de questões de racismo, desconhecimento total dessa literatura e até uma descrença na qualidade dessa literatura. Eu acho que a dificuldade, o desafio vem mais disso, sabe? Como a gente vai conseguir quebrar essa barreira que as pessoas têm para a leitura mesmo desses livros. Porque eu diria que depois de tu ler uma obra dessas, tu já vê que não é isso. Não é difícil, tu vai te identificar, tu vai identificar elementos da tua própria cultura ali no meio. Por que não seria assim? Enfim, fica o convite também para que se leiam mais, né, essas literaturas e se fale mais delas, principalmente. Se traga consciência sobre, né, essas obras maravilhosas que estão aí publicadas. A próxima pergunta é da Ana, não sei se eu falei certo, que perguntou: gostaria de saber se a editora tem tradutores negros trabalhando nela. Não, eu sou a única tradutora da Capulana. A Capulana começou a publicar a tradução em
2018. Antes disso, publicava literatura africana de língua portuguesa, majoritariamente de Moçambique, alguma coisa de Angola também. Então, ainda não há necessidade de ter mais de um profissional de tradução trabalhando. A gente espera que a gente publique mais livros ainda. A Marina Facum perguntou: qual é a melhor parte de trabalhar com traduções de literaturas africanas? Eu vou ter que falar pessoalmente, né? Pra mim, a melhor parte foi e tem sido justamente conhecer essas literaturas, essas culturas, esses países mais a fundo, porque eu não li literatura africana na escola, eu praticamente não li na faculdade de letras. Eu fiz uma disciplina que era a disciplina disponível de literaturas africanas, mas era literaturas africanas de língua portuguesa. Então foi só na minha vida adulta e depois de começar a trabalhar com a Capulana foi que eu entrei em contato com essas literaturas. Então, com certeza, eu diria que a melhor parte é ter conhecido esses autores e tudo que eles trazem. E daí, para além desses autores, me levou para um mestrado sobre isso, para estudar e ler praticamente só essa literatura e ler sobre essa literatura. A melhor parte, eu diria, é que mudou a minha perspectiva mesmo de cultura, de literatura, de tudo. Jande Soares perguntou: como você tenta transpor o poder da oralidade contida nas publicações africanas? Os livros que eu traduzi, em sua maioria, eles não têm muito essa característica da oralidade. Os que eu traduzi até agora não tiveram tanto isso. O que está tendo mais é o que eu estou traduzindo agora, do Wole Soyinka, até os anos de infância. E ele tá sendo um desafio para traduzir. Na literatura brasileira, no geral, mas não tanto na literatura, mas eu diria na tradução, tem uma discussão sobre os diálogos em língua portuguesa, né? Como existe uma dificuldade de escrever um diálogo como de fato se fala. Porque a gente fica muito presa às regras da gramática na hora de escrever e a gente não é tão preso a essas regras na hora de falar. Mas na língua inglesa, quando eles transpõem o diálogo para a página, eles fazem de um jeito que fica muito natural. No português é muito mais difícil e principalmente é muito difícil não transformar numa fala estereotipada. Eu diria que a minha tentativa é justamente encontrar elementos de vários dialetos e sotaques e sociedades, enfim, dentro do Brasil, para tentar compor esse diálogo de um jeito não estereotipado e o mais fiel não é a palavra, mas porque, enfim, vai estar traduzido, né? Não vai ser a mesma coisa, mas o que passe o tom que o autor queria passar. Eu não sei te dizer como, eu não sei te dizer isso que eu te falei. É uma coisa que eu gosto muito de ler sobre, inclusive, que eu gostaria de estudar no meu doutorado, então vamos ver, quem sabe daqui uns anos eu teria mais pra te dizer sobre isso. Ok, próxima pergunta. Ale S. Chagas, ou Ale S. Chagas, não sei, perguntou: como foi o processo de tradução dos livros e dos elementos da cultura africana? Bom, o processo de tradução dos livros envolve muita pesquisa, envolve ler os livros na sua integridade, sei lá, ler o livro inteiro várias vezes, é o que eu faço. O meu processo de tradução é ficar relendo o livro 500 mil vezes enquanto eu traduzo, pra meio que manter a cabeça no que está por vir. Não sei, cada tradutor também tem os seus processos. Quanto à segunda questão dos elementos da cultura africana, a gente vai para as próximas perguntas da Juliterando, Jéssica Chagas no Facebook, que falou que foi ver o nosso evento com a Rutendo em São Paulo, que bom que foi. O Ricardo Rive e Peixe de Asas, amei esse nome, perguntando basicamente sobre isso, sobre os elementos da cultura que eu estou traduzindo ali no momento, né, seja do Quênia, do Zimbábue, da Nigéria, Shona, Yorubá, Kikuyu, e como traduzir. Bom, aí perguntam como eu traduzo, se eu traduzo. A Jéssica lembra que eu falei que eu não traduzo, o que é a verdade. Eu sempre sei o que quer dizer, porque sempre que eu tô traduzindo e eu me deparo com uma palavra de uma língua local, eu procuro o que quer dizer. E se eu não encontro na internet, o que é muito raro, porque existem muitos dicionários dessas línguas online, eu encontro alguém que possa me ajudar. Felizmente, eu conheci já duas autoras, né, a Rutendo e a Oin, e
já corri para as duas para saber o que queria dizer alguns elementos de outros livros até, não dos livros delas. Mas o que acontece é que eu não traduzo normalmente. Eu deixo como o autor deixou. Eu só traduzo se o autor traduzir. Alguns autores colocam uma nota de rodapé e daí a gente obviamente traduz. A minha ideia é que esse livro foi escrito em inglês com essas palavras de língua local no meio desse inglês. Muitas vezes sem serem traduzidas, normalmente sem serem traduzidas, porque o autor confiou que dava para compreender a partir do contexto o que estava sendo dito. Então, na minha opinião, no português é a mesma coisa. No português também vai dar para entender pelo contexto. Essas marcas, elas estão ali por um motivo. Elas estão ali para mostrar que aquele inglês, ele não é o inglês britânico. Ele não é o inglês dos Estados Unidos. Esse livro está sendo escrito em inglês? Sim, mas ele não é o inglês hegemônico. Ele não é o inglês colonizador. Ele é o inglês da ex-colônia. É o inglês pós-colonial. É o inglês que está sendo marcado para demonstrar essa verdade do local onde ele é falado. Então, na minha opinião, não existe por que traduzir essas palavras, principalmente porque, como eu já falei 500 vezes, normalmente é compreendido pelo contexto. Quando a Owen Braithwaite, que escreveu Minha Irmã Serial Killer, estava aqui ano passado, a gente falou muito disso. Ela disse que nos Estados Unidos, um senhor, numa sessão de autógrafos, falou pra ela que o livro não era pra ele, porque ele não entendia algumas palavras que estavam escritas, tipo nomes de comidas, sabe? Tipo, não tem como tu traduzir isso, uma comida tradicional. E foi até curioso, porque depois que ela foi embora, teve uma roda de leitura na Biblioteca Mário de Andrade, e também o senhor fez o mesmo comentário. Ele falou, você é tradutora? Por que você não traduziu isso daqui? E daí eu comentei o que eu tinha falado com a autora e tal, e contei até a história, e ele falou, mas isso aqui não é francês, não tem como eu entender o que tá escrito, não tem como eu pesquisar. Tem como pesquisar. Então, eu acho que essas marcas, elas são importantes e eu deixo elas normalmente como elas estão, integro o contexto traduzido, e é isso. E eu acredito que é perfeitamente possível compreender. Bom, a próxima pergunta é do Leonardo Mendes Gonçalves. Quais critérios utilizados na tradução da obra literária? Leonardo, eu não entendi bem a tua pergunta, porque eu não entendi critérios sobre o quê. Eu acredito que eu já possa ter respondido o que tu quer saber nas perguntas anteriores, ou vou responder a partir daqui. Me desculpa, mas eu realmente não consegui entender da pergunta. Próxima pergunta, a Nath Show. Quanto tempo em média tu leva pra traduzir um livro? 3 a 4 meses, normalmente. Se precisar de um pouquinho mais. Se precisar ser um pouquinho menos, é um pouco mais difícil, mas a gente tenta. As próximas perguntas, 3 perguntas da Empresa Sendo Narrativas, Gabriela Motti e Nath Show, perguntaram sobre as dificuldades da tradução. Qual a parte mais difícil, qual foi a tradução mais difícil e qual a expressão mais difícil. Expressão, eu não sei dizer qual foi a expressão mais difícil, porque, como eu disse, normalmente eu não traduzo essas expressões. Uma anedota é o nome do livro Esperança para Voar. Ele foi bem complicado de traduzir. O título original é Hope is Our Only Wing. A esperança é a nossa única asa, porque no inglês tem um pouco mais essa ideia das asas, com a liberdade e tal. E foi bem difícil pra gente traduzir, a gente escreveu lá na Capulana e ficou um brainstorming, assim, e eventualmente a gente chegou em Esperança para Voar, que acho que passa a ideia. O livro mais difícil de traduzir, eu diria que com certeza foi Um Dia Eu Vou Escrever Sobre Este Lugar, do Binyavanga Wainaina, por várias questões. O livro tem tons muito diferentes dentro dele. Ele inicia, são as memórias do Binyavanga Wainaina, e ele inicia com ele muito criança, então são memórias bem esparsas, bem lúdicas. É aquela penumbra, né? Aquela fumaça da memória da infância que ele transpôs para o papel de um jeito lindo, mas que é muito diferente do resto do livro. Assim, conforme ele vai crescendo, as memórias vão ficando mais nítidas, mais diretas. Então foi um livro difícil de traduzir por causa do ritmo e do tom, além de todo o resto. É um livro super complexo, super bonito. E é isso, tipo, a parte mais difícil é traduzir, é fazer a pesquisa, é ir atrás. Essa é a parte mais difícil e mais legal também, né?
Próxima pergunta da Indimas. Algumas palavras possuem contextos bem diferentes. Exemplo, negro, Brasil, Estados Unidos, mulata e outros. Há necessidade de fazer estudos sobre história local antes de traduzir? Ou a cursos específicos de linguagem ou outros? Eu acho que é muito necessário ler sobre o local onde se passa o livro, o país, a cidade no geral, porque é importante tu saber do que tu vai estar falando. Eu gosto muito de procurar as imagens mesmo pra ter na minha cabeça o que eu tô descrevendo, o que o personagem tá vendo, no que o autor ou a autora estavam pensando. Agora, em questão de linguagem, eu acho que daí a gente vai pensar a palavra que o autor usar no livro em inglês, eu vou ter que pegar aquele contexto e a ideia que ele estava tentando passar. Então, se ele estiver tentando passar de um jeito ofensivo, por exemplo, eu vou ter que procurar uma palavra em português que carregue o mesmo peso de ofensa, digamos assim. Não acho que existem cursos sobre isso. Acho que na letras eu fiz bacharelado, então eu sou especializada em tradução. A gente aprende isso, né? Aprende a controlar esse tom. Então, eu acho que tem mais a ver com isso. Próxima pergunta, o João Danslemeto. Desculpa se eu falei errado. Olá, você mantém algum diálogo com as autoras dos autores enquanto traduz as obras? Eu acho que com a Titi, do Condições Nervosas, com a Rutendo, do Esperança para Voar, e com a Oin, do Minha Irmã Serial Killer, eu tive mais contato. As agências, normalmente, elas impedem um pouco esse contato. Elas querem que tu fale com a agência, daí a agência vai passar para o autor, daí o autor vai passar para a agência, sabe? Se tu tiver dúvidas. É um pouco ruim, né? Seria ótimo ter mais contato com os autores, mas eu entendo que eles querem proteger a privacidade, enfim, dos autores. E no geral, eu não tive problemas nas traduções que necessitassem de consulta com o autor. Felizmente, com esses 3 livros que eu mencionei, eu tive a oportunidade de falar com as autoras, o que foi ótimo. Mas enfim, no geral, eu não tive esses problemas de precisar perguntar o que o autor quis dizer, por exemplo. Ainda bem. Bom, as próximas 2 perguntas, da Empresecendo Narrativas e B de Barbari, perguntaram como foi o processo de tradução do Água Doce, que foi um livro que saiu no ano passado por Akwaeke Emezi, que é um autor nigeriano trans, que no inglês é tratado no neutro, mas no português pediu pra gente tratar no masculino, quando a gente explicou que não existe muito um neutro no português, infelizmente. Na fala, né, é muito difícil. E perguntaram sobre o processo de tradução e a dificuldade de traduzir. A dificuldade de traduzir o Água Doce, como eu coloquei na minha nota de tradutora, foi a questão dos gêneros. Foi a questão da neutralidade, que é tão importante para Kwaek. Para ele é fundamental, e dentro do livro a linguagem é neutra na maior parte do tempo. Essa foi a parte mais complicada, porque infelizmente não tem como a gente usar marcas de neutralidade que a gente usa na internet num livro. É muito mais complicado. Pode prejudicar a leitura, enfim. Então, no fim, foi como eu coloquei na minha nota da tradutora. Eu acabei fazendo um convite aos leitores de uma tentativa de pensar na neutralidade e tentar colocar isso no momento em que estiver lendo o Água Doce. É um livro maravilhoso, muito inédito no jeito que ele é feito, assim, o jeito que ele é escrito e nas coisas, as questões e assuntos que ele aborda e que coloca. Foi um desafio traduzir e foi muito interessante e muito gratificante. A Laura Moreira perguntou sobre o conto O que é um Vulcão, que está no livro da Leslie Necarima, O que acontece quando o homem cai do céu. Ela diz que o conto O que é um Vulcão é muito diferente dos outros contos do livro por causa do jeito que ele é escrito. O que é verdade. Os outros contos do livro, na coisa mais básica, eles têm pessoas. Esse conto não tem pessoas. Os personagens são elementos da natureza, então já deixa bem diferente. Mas assim, todos os contos da Leslie eu sinto que são bem diferentes uns dos outros no ritmo. E eu acho que a questão do ritmo e do tom é sempre o mais difícil quando a gente tá traduzindo. E não é diferente nesse caso. O que eu fiz foi tentar manter esse tom etéreo que ela usa, as frases longas, diálogos. Eu acho que, quanto à pergunta da oralidade que fizeram antes, esse conto tem uma questão
de oralidade, assim, bem forte. Eu gosto da tradução desse conto e desse livro, acho que ficou de acordo com o que a Lesley faz. A Lesley é uma autora muito interessante, os contos dela são perturbadores de diversas maneiras e esse não é diferente. Acho que não teve, assim, um processo muito diferente. Teve essa tentativa de manutenção do tom e do ritmo mesmo. O T de Assis e a Gatti Jess perguntaram se eu tenho apego maior a alguma das traduções, e a Bruna Weber perguntou se em algum dos livros eu me senti mais conectada com o autor. A resposta para essas três perguntas é sim, e o mesmo livro e autor para os dois, o Binyavanga Wainaina, do Um Dia Eu Vou Escrever Sobre Este Lugar. É um livro de memórias, então eu me senti extremamente conectada com ele, traduzindo as memórias dele. Além disso, enquanto eu traduzia, eu assisti todos os vídeos com ele que tem no YouTube, todas as entrevistas dele, os TED Talks dele, todas as entrevistas dele e dele entrevistando pessoas, tudo que ele escreveu e tudo que escreveram sobre ele. Eu fiquei extremamente apegada a esse livro, extremamente apegada ao Binyavanga. Quando ele faleceu ano passado, ele faleceu em maio do ano passado, foi um dia muito triste, eu realmente chorei como se eu tivesse perdido um amigo. É estranho, talvez por eu ter traduzido e a gente ter publicado as memórias dele, eu me sentia realmente muito próxima dele, tipo, como se eu conhecesse ele, o que... Enfim, né, gente? Não, mas era o que eu sentia. E, na verdade, eu acho que qualquer pessoa que lê esse livro vai sentir isso. Porque é um livro maravilhoso, é um livro complexo e que demonstra muito o tipo de pessoa que ele era. Uma pessoa querida, uma pessoa iluminada mesmo, assim, tipo, diferente, sabe? No jeito de ver o mundo. Ele era um grande incentivador das artes em África, grande defensor da necessidade da cultura e da arte para o mundo, sabe? E da necessidade dos países africanos produzirem sua arte e mandarem para o mundo, sabe? E tudo que se lê sobre ele é que ele era uma pessoa maravilhosa, então, com certeza, minha resposta é ele e o livro dele que eu tenho mais apego emocional. A Bruna Weber perguntou qual livro eu indicaria para começar a leitura. Eu acho que qualquer um deles, eles são bem diferentes uns dos outros, não tem muito essa questão de um é mais difícil, um é mais fácil. Eu acho que não tem por que pensar assim, eu acho que dá para ler sobre os livros e decidir qual que parece interessante pro que tu gosta de ler, e aí eu não gostaria de fazer essa indicação. Eu acho que tanto das minhas traduções como qualquer livro de literaturas africanas que tem por aí, procura o que te parece mais interessante ler. Não tem grandes mistérios. A Nath Show perguntou qual foi o primeiro livro que eu traduzi. Foi o da Lesley, o que acontece quando um homem cai do céu. A Sandra perguntou qual o livro que você traduziu que impactou mais positivamente a sua profissão. Eu não sei dizer muito bem. Eu acho que o que tá impactando mais agora, de me causar nervosismos, e, enfim, é o do Soyinka, o Aké, porque o Soyinka é um ganhador do Nobel e eu tô, tipo, traduzindo um ganhador do Nobel. E isso tá sendo bastante impactante pra mim, psicologicamente, digamos assim. Profissionalmente, eu não sei dizer. Acho que talvez o primeiro, porque é o primeiro. Última pergunta. O Ian fez duas perguntas. As duas perguntas sobre o livro do Binyavanga. A primeira é um livro que fala sobre o leste e sul-oeste de África, sobre muitas culturas, línguas, países. Como você lida com a sensação de responsabilidade ao representar essas culturas para leitores brasileiros? Bom, obviamente eu sinto responsabilidade, mas o que eu sinto mais do que tudo é um pouco de indignação. Como que sou eu que tô traduzindo isso agora? O livro do Binyavanga é de 2011, ele saiu só em 2018 aqui no Brasil. O Condições Nervosas, da Tsitsi Dangarembga, que é um livro premiadíssimo e maravilhoso, ele é de 88 e ele só saiu ano passado no Brasil. O livro que eu tô traduzindo agora é de um ganhador do Nobel. O livro é de 81. Como é que ele não tá traduzido ainda no Brasil? Como é que a obra inteira do Soyinka não tá traduzida ainda no Brasil? Então, sim, eu sinto um senso de responsabilidade, mas o que eu mais sinto é essa indignação do fato de que esses livros só estão saindo agora. Por que esses livros só estão saindo agora? Eu não consigo entender isso. Eu me sinto, na verdade, muito feliz e honrada, assim,
quase uma obrigação de traduzir esses livros e que as pessoas tenham acesso a eles e consigam ler e conheçam esses autores e tudo mais. E ao mesmo tempo que eu fico, tipo, pensando, bom, daí a pessoa lê, por exemplo, o livro do Soyinka, acha muito legal, mas não vai poder ler nenhum outro, porque vai ser o único livro dele que vai estar traduzido no Brasil. Se a pessoa não sabe inglês, ela não vai poder ler outro livro dele. Então, eu diria que eu não sei como eu lido, eu acho que eu lido na força da indignação, sabe? De tipo, bom, então eu vou fazer, né? Já que ninguém mais fez. O que só prova a importância de uma editora que nem a Capulana, que é uma editora que aposta nesses livros, aposta nessa literatura e resolve trazer ela para o Brasil. Isso é muito importante. A gente tem que começar a traduzir essa literatura, tem que começar a publicar, e é isso. Eu não acredito que esses livros não estavam publicados antes, sinceramente. A segunda pergunta dele é: tem muitas expressões em inglês que ficam visíveis no português. Não estou lembrando do exemplo no momento, mas várias vezes me deu uma sensação muito agradável de lembrar que eu estava lendo um texto que estava reescrevendo outro texto. Como pode descrever o teu pensamento em relação a deixar o texto do Binyavanga transparecer desse jeito? Isso seria relacionado com a questão psicológica da responsabilidade intercultural? O Ian foi meu professor na letras, e essa pergunta é uma pergunta de professor de letras. Sim, com certeza tem a ver com essa sensação de querer mostrar esse livro, mesmo na tradução. Esse livro é muito meta na questão da linguagem, porque ele fala muito de linguagem. O Binyavanga era apaixonado por linguagem e ele transparece isso o tempo todo no livro. A gente, inclusive, em algumas partes deixou em inglês e colocou embaixo uma tradução, porque, tipo, não tinha como, sabe, passar por cima disso. Tinha que ser. E eu acho muito importante em todas as minhas traduções, conscientemente, deixar transparecer um pouco do texto original. Porque é uma reescrita. E eu sou a tradutora, e eu tô ali, mas eu acho que o autor tem que estar ali também. E no livro do Binyavanga isso foi muito presente. Muito. Por respeito, por amor àquele livro e por uma questão de necessidade mesmo. Teve que ser assim. Eu fico feliz que tu tenha lido e gostado, porque é uma coisa que eu me preocupo um pouco às vezes, que as pessoas leiam e achem que, por exemplo, eu não traduzi direito, mas não é essa a questão. São questões de escolhas dentro do livro mesmo, de deixar aquele homem aparecer ali falando no meio da tradução para o português, sabe? Esse livro é muito bom, gente, leiam, sério, é muito bonito. Bom, essas foram todas as perguntas. Espero que vocês tenham gostado das respostas e que tenha feito sentido. Espero que tenha dado vontade de ler esses livros e de conhecer mais dessas literaturas, se vocês já não conhecem. E não só das traduções, mas também dos livros de literatura em língua portuguesa. Eu acho que também é muito importante a gente ler esses autores moçambicanos, angolanos. Tem muita coisa boa para ser lida de literatura de países africanos e, para além disso, de outras literaturas que estão fora do eixo, que estão fora do que se considera como universal, esse conceito tão não universal, que é o conceito da literatura universal. Se eu puder deixar vocês com um recado, seria: leiam as coisas que falaram pra vocês que não são literatura. Leiam as coisas que falaram pra vocês que não fazem parte de um cânone que vocês deveriam ler. Porque essas literaturas vão explodir o universo de vocês, explodir os horizontes de vocês e mostrar que tem muito mais para ver nesse mundo da literatura e muito mais para ser descoberto. E além disso, vai mostrar que a gente tem muito mais em comum sempre do que a gente pensa. A gente sempre consegue se identificar e ter empatia com outras culturas a partir da literatura. Eu diria que esse é o maior presente que a literatura traz pra gente. Então, muito obrigada por terem visto esse vídeo e boa leitura!